Para quem não sabe, ainda não acabou a Copa do Brasil e ainda faltam as semifinais e as finais. A gente vai simular as semifinais e as finais da Copa do Brasil no Bomba Pet. Mas primeiro, vamos fazer a primeira semifinal, que é Cruzeiro versus Corinthians. Cruzeiro, o time grande, cuja sua principal joia é o Caio Jorge, do time azul. Do outro lado, temos o Corinthians, cuja sua arma secreta é o Memphis Depay, do time preto e branco. Estamos aqui na Neoquímica Arena, Corinthians vs Cruzeiro, para a semifinal da Copa do Brasil. De um lado está o time azul e do outro lado está o time preto e branco. Aí, a câmera para a entrada dos jogadores. Eles sabem que essa partida vai ser decisiva. Eles sabem que se um desses times ganharem, vai para a final da Copa do Brasil. E aí estão os jogadores, Memphis Depay, Yuri Alberto, Maicon. Esses são os jogadores do Corinthians, Hugo Souza, os jogadores aí. E do outro lado temos o Cruzeiro, Caio Jorge, Gabigol, outros. E esses são os jogadores aí do time azul. A escalação aí do Corinthians. E a escalação do time do Cruzeiro. Lembrando que se um deles ganhar, vai para a final. Quem começa é o Corinthians. O juiz apita. E começa o primeiro tempo da Copa do Brasil. Cruzeiro trabalha, mas Corinthians consegue interceptar. Maicon tocou por Tichoca. Tocou pro Yuri Alberto, mas é impedido. Será que o Corinthians vai conseguir? Ou o Cruzeiro? A partida tá tensa. Vai o Cruzeiro, ele não desiste. Vai pra cima da zaga. Eita! Vai Gabriel Barbosa, tá com a bola. Ele chuta e vai direto para as mãos do Hugo Souza. Eita. Vai André. Vai trabalhando com a bola. Toca para Maicon. Toca para Memphis Depay. Eita, deu pro André. Aí quase ele perde a bola e recupera. Ele chuta e foi pra fora. André Carrillo. Ou Camilo, não sei. Com 15 minutos. Vai José Martínez. Tentou o carrinho, mas não conseguiu. Vai o Kaique. Não conseguiu também. O André Carrillo conseguiu recuperar. Vai, tocou pro Memphis Depay. Tocou pro André. Ele corre, mas foi desarmado. Tocou pro Jonathan Jesus, mas ele perdeu a bola. Vai pro Memphis Depay, ele toca. Tocou pro cara errado, mas conseguiu recuperar. Eita, tá cara a cara no gol. Tô sem palavras do que aconteceu aqui agora. Matheus Pereira.
Foi pro Mateuzinho. Ele não conseguiu tirar. Vai, eita. Rapaz, me bolei aqui todo agora. Eita, agora ele chuta o Matheus Pereira. Foi e... Foi, chutou o cruzamento. Eita, agora eu fiquei confuso aqui agora. Vai o Kaique, recupera a bola pro Cruzeiro. Memphis Depay tenta tirar, mas não consegue. Vai o Kaique. Ih, tocou pro cara errado. De novo? Aí, Cruzeiro tá só que só hoje, hein? Vai o Kaique de novo. Recupera. Toca lá pro cara que eu não sei o nome. Cruzou. Não conseguiu. Tá com o Corinthians a bola. Conseguiu trabalhar bem. Tá com o Maicon agora a bola. Depois ele trocou pro André Carrillo. Tocou pro José Martinez, mas ele fez bobeira e perdeu a bola de novo. Conseguiu recuperar. Vai o Corinthians no ataque. Eita, chutou. Mano, ele chutou ou deu cruzamento? Não entendi, não. Wagner. Eita, que isso? Ei, que drible, hein? Tá, adiantou a bola. Tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo. Será que vai ser o primeiro gol do Cruzeiro? Deu cruzamento e tira a zaga do Cruzeiro. Eita, a zaga do Cruzeiro não, eita, falei errado. A zaga do Corinthians. Tocou pro Yuri Alberto. Será que ele vai conseguir? É falta pro Corinthians. Só conversa, nenhum cartão ainda. Memphis Depay pra batida. Memphis Depay, tá com bola. Tocou, ainda tá com o Corinthians. Eita, que drible. Deixou um no chão. Vai, chutou o Memphis Depay. Gol do Corinthians. Memphis Depay fez o gol da partida. Abriu o placar. Perdeu a bola, não conseguiu recuperar. Ele chutou e foi pra rede. E começa. Vai. A bola ainda tá pro Corinthians. Tá 1 a 0 pro Corinthians. O Cruzeiro tava começando o jogo legal, mas o Corinthians marcou seu primeiro gol. Vai o Cruzeiro. Não vai deixar barato não. Tá com o Matheus Pereira. Ele chuta. Hugo Souza salva, mas não adiantou de nada. Gol do Cruzeiro, do Matheus Pereira. Cruzeiro conseguiu empatar. Logo no primeiro tempo, o Hugo Souza fez a defesa, mas não adiantou. Aí, deu uma arrancada, o Hugo Souza conseguiu defender, mas não adiantou de nada. Começa com o Corinthians. O Corinthians conseguiu abrir o placar, mas o Cruzeiro conseguiu empatar o jogo. E 1 a 1 do primeiro tempo. É, mano. A partida tá boa. 1 a 1. Yuri Alberto se lesionou. Vamos iniciar logo o segundo tempo. E o Roberto saiu, por causa que se lesionou. A bola tá com o Cruzeiro. Deu passe errado. Deu de presente pro Corinthians. Foi pro Angel e não conseguiu pegar na bola. Não conseguiu chegar perto. Cássio teve que chutar pra longe. É lateral pro Corinthians. Fez o cruzamento e a defesa do Cruzeiro não deixa. Escanteio pro Corinthians. Será que vai ser o gol agora? Escanteio. Foi. Cabeceou. Não. A zaga do Cruzeiro tirou. Certo. Ó. Agora o ataque do Cruzeiro.
Eita, 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 eita. Olha o perigo, hein? Eita! Golaço! Gol! O Cruzeiro conseguiu virar o jogo! 2-1. O que aconteceu aqui? Aí. Caramba, que golaço! Cobriu o goleiro Hugo Souza. 2-1 pro Cruzeiro. Será que já temos o vencedor já para a final da Copa do Brasil? 2-1. Será que o Corinthians consegue empatar? Foi desarmado. Agora vem o Corinthians. Vem o José Martínez. Ele avança, avança, avança. Tenta driblar, não conseguiu. Foi, deu cruzamento. Vai o Angel, chutou. Goleiro espalma. Ele chutou, mas o goleiro espalmou. O Cássio salva o Cruzeiro de um gol que poderia empatar o jogo. Vai, escanteio pro Corinthians. Cruzou e a defesa do Cruzeiro tirou. Não adiantou de nada ter chutado. Vai, o Corinthians. Perdeu a bola. Será que consegue? Recuperou. Não, perdeu. Deu carrinho. Não sei mais o que aconteceu. Foi falta. Falta do Memphis Depay. Aí, poderia ter tirado o pé do cara, mano. Ali. Foi uma falta violenta. Foi. Agora a bola agora é do Corinthians. Não, Corinthians não. Cruzeiro. Mano, tô me confundindo. Mas agora é do Corinthians. Não, agora é do Cruzeiro. Passe errado. Eita, será que o Cruzeiro vai fazer o terceiro? A zaga do Corinthians tira. Ia ser do mesmo cara que fez o segundo gol. E é escanteio pro Cruzeiro. Sai o André e entra o Charles do Corinthians. Vai, o cruzamento do escanteio, quer dizer, do Cruzeiro. Tira a zaga do Corinthians. Vai, o Cruzeiro. Não consegue. O Corinthians tira de longe. Eita. Limpou, deixou. Deixou não. Agora sim deixou. Foi, deu cruzamento. Não adiantou de nada. Perdeu a bola. A bola do Cruzeiro. Corinthians dá pressão. Aperta a marcação. Sabe que tá perdendo de 2-1. Sabe que pode acabar o jogo de 2-1. De virada. A bola entra pro Cruzeiro. Ele avança. O time azul avança. Mas não consegue infiltrar. Vai o Cruzeiro. Ele ainda avança, 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 avança. Não consegue, recua. Tenta fazer uma jogada. Mas foi desarmado. Foi de novo. Eita, cruzamento. Será que agora é o gol? E passou por todo mundo. 71 minutos do segundo tempo. Semifinal da Copa do Brasil. Chutou, mas bateu na defesa do Corinthians. Corinthians vai, recupera. Foi desarmado. Mas recuperou de novo. Não foi um bom passe. Toca pro Angel. Depois toca pro Michael, mas foi desarmado. Pô, brincadeira esse Corinthians, hein? Aí, ele levou de virada como isso. Aí, a bola é do Corinthians. Meu Deus do céu, quando eu falo Corinthians várias vezes é do Cruzeiro. A bola é do Cruzeiro. Aí, eles trabalham a posse de bola, mas foi desarmado pelo Corinthians. O Corinthians também trabalha, perde, quase que perde. Vai o Corinthians. Quase que não vai o Corinthians. Corinthians, já tá acabando, hein? 80 minutos.
Eita, foi desarmado. Será que o Corinthians consegue ainda empatar o jogo? Ou vai ficar só de 2-1? A bola ainda tá com o Maicon. Não tá mais. Foi desarmado pelo carrinho violento. E vai. O ataque precisa... Nossa. Minha narração tá boa hoje, hein? Tá. Escanteio pro Corinthians. Vai, cruzamento. Cabeceia ele. Bate na zaga do Cruzeiro. Substituição. Wagner sai e entra o William do Cruzeiro. Posse de bola do Corinthians. Eles trabalham a posse de bola. Não trabalha mais. Perdeu. Agora o lateral é do Corinthians. Não. Cruzeiro. Entra pro Fabrício Bruno e sai. Não quer. Não sei. A bola ainda é do Cruzeiro. Será que eles vão marcar o gol? Ou vai ficar só 2-1? O Corinthians faz uma virada histórica. Pelo menos empata o jogo. A bola ainda vai. Ainda tá com o Cruzeiro. 2 minutos de acréscimo. O juiz deu. Nossa, ele tentou dar o drible, só que se atrapalhou todo. Lateral pro Corinthians. Manda pra longe. Cruzeiro consegue, não consegue não. Vai o Corinthians, recupera a bola. Mandou pro Angel. Vai perder a bola? Perdeu a bola. E apita o final de jogo. Cruzeiro vence de 2-1. De virada. Então, já temos o qualificado para a final. Então, né, você já sabe já quem ganhou. Foi o Cruzeiro, ele passa de fase e vai para a final. Agora vamos Vasco versus Fluminense. Agora vamos falar do time do Barco, cuja sua arma secreta é o Ryan do time. Do time Grená temos o Everaldo, um jogador excelente, bom, faz gols, dá assistências. É isso aí, um bom atacante do time Grená. A semifinal dos Carioca no Maracanã. Vasco versus Fluminense, Fluminense versus Vasco, Grená verde versus preto e branco. Quem é que vai ganhar essa disputa? Quem vai se classificar para a final da Copa do Brasil e enfrentará o Cruzeiro? Aí os jogadores aí, a entrada deles, essas coisas, né? Aí, a entrada deles aí, ó. Isso aí, narradores, vieram aí pro gramado, vieram aí fazer as coisas aí. Estão ansiosos, estão com medo, estão quase cagando na calça, mas é assim mesmo. Isso é futebol, isso é ansiedade. E é isso aí, né? Aí, ó, Léo Jardim, aí, ó. Não sei quem mais aí que tá aí, ó. Olha os caras aí, ó. Aí é semifinal. Aí, ó. É a semifinal da Copa do Brasil. Vasco. A escalação deles aí, ó. Escalação boa. 3-4-3-3. Aí, ó. Do Fluminense também. É 4-5-1. Escalação boa também. Everaldo aí de atacante. Ryan aí também. Aí, ó. Os caras aí. Quem vai começar com a bola é o Vasco da Gama. Quem vai ganhar essa disputa? Vasco ou Fluminense? E começa aí, apita o juiz. Apita o primeiro tempo. Vasco vai começando com a posse de bola. Vai, Vasco ainda vai atacando. Perdeu a bola, mas o lateral é do Vasco. Desarme aí, ó. Felipe Coutinho. Esse cara que sabe. Eita. Sabe, mas foi do cara, não foi dele não. Pablo Verrete. Sempre quando a bola vem na cabeça dele, ele acerta. Vai, Felipe Coutinho, toca pro Ryan. Pablo Verrete. Meu Deus. Aí, ó. E o Fábio pega. Conseguiu, ele leu a jogada. Conseguiu entender. Mas não adiantou de nada. Vai o Ryan, rouba a bola. Foi, cabeceio, mas não conseguiu. Vai o Jair. Eita. Vai o René. Tocou pro Hércules, mas tocou errado. Vai, Pablo Verrete. Tocou pro David. Que chuta, Fábio espalma. Pra linha de fundo e é escanteio pro Vasco da Gama. Aí, ó.
David quase que marca, mas se não fosse pelo Fábio, ia abrir o placar, o Vasco da Gama. Felipe Coutinho pra cobrança. Foi, cobrou escanteio. Vai o cabeceio, Pablo Verrete, cabeceou. Ai, quase! Vasco tá dando uma pressão do caramba hoje, hein? Vai, do drible. Vai o Lima do Fluminense. Kevin Serna. Esse aí sabe, esse aí tem cara de que sabe. Cruzou, vai Everaldo. Não foi legal. Vai. Vasco consegue, vai Tietê, toca pro Jair. Jair pro Felipe Coutinho. Esse sabe dos pés aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Toca pro Pablo Verrete. Será que ele consegue? Não conseguiu. Toca pro David. Vai o David. Ele tenta cruzar, mas foi bloqueado. Jair pega, recomeça. Toca pro Felipe Coutinho. Mas o Kevin Serna conseguiu pegar, conseguiu desarmar. Conseguiu tirar a bola aí do Felipe Coutinho. Kevin Serna vai, ele vai só adiantando, Vai o Vasco e desarma. Aí, ó. Vai de novo aí o Fluminense. Mas o Vasco conseguiu desarmar. Toca pro Ryan. Ryan perde logo de cara. Vai o Jair. 2 contra 1. Não conseguiu sair da pressão. Toca aí pro Lucas Freitas. Toca pro Felipe Coutinho, esse aí sabe. Eita, não foi falta. O juiz mandou seguir. Lucas Piton. Perdeu a bola. Felipe Coutinho vai lá. Ele vai lá marcar. Não conseguiu. Vai o Ryan. Toca pro Kevin Serna. Vai pro Kevin. Everaldo. Dominou. Vai indo, mas foi desarmado. Tietê tá com a bola. Paulo Henrique. Toca pro Ryan. Ryan vai seguindo. Vai trabalhando a jogada. Ele foi. Ele foi, cruzou pro Verrete. Verrete não conseguiu cabecear bem. Vai pro Jair. Tocou pro Tietê, mas foi desarmado. Foi aí o Hércules. Tocou pro Lima. Lima vai adiantando a bola. Eita, que drible. Ai, ele tá adiantando. É só ele, o goleiro. Vai lá o Jardim. Eita, e é gol! Do Fluminense! Gol do Lima, ele fez uma arrancada boa. Foi direto de cara pro goleiro. Limpou o goleiro, deixou ele no chão. E ele deu só um toquinho na bola e foi pro gol. Dessa vez o Vasco vacilou, hein? Aí. Poxa vida, limpou o Léo Jardim. E olha no que deu. Um a 0 pro Fluminense. Já temos uma vaga aqui já, hein? Vai Vasco da Gama. Tá com a bola. Tá perdendo de 1 a 0. Será que o Vasco consegue? Tocou pro Lucas Piton. Foi desarmado. Foi desarmado o David e sofreu a falta. $42. Vai. O Ryan foi de cabeça, não conseguiu. Vai Lucas Piton. Recomeça com a jogada. Trabalhando a bola. Toca pro Jair. Jair pro David. Não conseguiu. Vai. Lucas Freitas tá lá na marcação. Tocou pro Lima. Foi desarmado. Foi pro Pablo Verrete. Perdeu também. Bicho ruim. Foi pro Lima de novo. Aí foi pro Hércules. Depois foi pro Charles Xavier. Foi. Tá adiantando. Vai, Samuel. Tocou errado. Foi pro Lima. Lima não conseguiu. Lucas Piton. Perdeu a posse de bola. Vai pro Canóbio. Ele chuta e foi bloqueado pelo Lucas Piton. Jair foi pro cruzamento. Escanteio do Fluminense. Foi, cruzou. Léo Jardim segurou a bola. Agora recomeça com o Vasco. Vai, Felipe Coutinho. Esse cara sabe, olha aí, ó. Eita, foi desarmado. Vai, Lucas Piton, vai indo. Não conseguiu, legal, mas foi lá, David desarmou. Foi desarmado também, mas foi falta. Não sei como. Felipe Coutinho, cruzamento.
Vai. Jair. Chutou. Bom, pelo menos chutou, né? Jair chutou e isolou a bola. Mas pelo menos chutou. Boa. Certo. Vai. Recomeça com o Fluminense. Vai. Kevin Serna. Ginásio. David. Tietê. Felipe Coutinho. Não conseguiu. Vai, Thiago Silva. Kevin Serna. Tocou pro Everaldo. Everaldo não consegue pegar pelo menos uma bola. René tenta, mas foi desarmado. Lateral pro Fluminense. 2 minutos de acréscimo. Vai acabar o primeiro tempo 1-0 pro Fluminense. Vai, Everaldo na cobrança. Tá passando o tempo. É Felipe Coutinho na marcação. Vai o Jair, tenta recuperar, mas não consegue. Kevin Serna chega primeiro. Tenta tocar pro Everaldo. Mas aí o Vasco deu de graça. Não conseguiu. Vai, Lucas Piton. E acaba o primeiro tempo. 1-0 pro Fluminense. E acaba o primeiro tempo. Vasco já tá Pelo menos o Vasco tá melhorando um pouco. Jogou um pouco o primeiro tempo. Mas deu um passe falso e deu pro Fluminense. Isso aí. Segura o tempo. Vamos começar. E começa o segundo tempo. Bola pro Fluminense. Vai, Hércules. Já mandou logo pro Everaldo. Mas não conseguiu. De novo. Toca pro Ryan. Ryan sabe. Diz ele que sabe. Vai pro Tietê. Felipe Coutinho. Não conseguiu. Dá pro Tietê de novo. Vai pro Felipe Coutinho. Ele sabe. Perdeu a bola. Não sei porquê. Foi. Lucas Piton. Ignásio. Foi e tira. Ele intercepta. Foi. Paulo Henrique. Foi pro Tietê. Vai pro Pablo Verrete. Martinelli tá lá na marcação contra ele. Pablo Verrete. Eita, ganhou, mas depois perdeu. Não sei o que aconteceu depois. Vai pro Lucas Piton. Vai pra marcação, mas não consegue. O Jair. Pablo Verrete. Eita, que giradinha. Vai pro Everaldo. Everaldo não consegue de novo, meu irmão. Impedimento. Esse Everaldo hoje tá legal hoje. Recomeça com o Vasco. Paulo Henrique. Tocou pra Ryan. Ryan também não consegue. Não consegue pelo menos chutar uma bola. Foi pro Ryan. Recupera. Ouviu que eu falei. Vai pro Tietê. Foi pro David. David vai pra cima. Foi lá. Eita. Limpou. Deixou um no chão. Foi lá. Vai perder a bola. Será? Não, mentira. Quase que o David empata o jogo. Grande defesa do Fábio do Fluminense. Vai. Recomeça com o Tietê. Tocou pro Jair. Foi pro Paulo Henrique. Paulo Henrique. Tocou pro Ryan. Vai pro Ryan. Foi desarmado. Vai pro Paulo Henrique. E Fábio leu de novo. Leu de novo a leitura do jogo. Conseguiu. Se não fosse por Fábio, Vasco já teria empatado o jogo. Vai. Tietê de novo desarma. Vai pro Jair. Vai pro Tietê de novo. Mas não conseguiu. Paulo Henrique tá na marcação pesada. Kevin Serna. Toca pro René. René. Eita. Driblou 2. Passou por 2. Não sei como é que isso acontece. Vai pro Kevin Serna. Não, Kevin Serna, só que ele perdeu. Vai pro Tietê agora. Vai agora, Tietê toca pro Ryan. Eita. Ryan também não tá tendo bom dia hoje. Junto com o Everaldo, que também não tá tendo bom dia. Mas aí, substituição. Vitor Luiz com o Lucas Piton. Certo, tocou pro Jair. O Vicente tá lá na marcação. Foi. Carlos Cuesta, eu acho. Paulo Henrique. Tietê. Tietê, eita. Que é isso que ele fez? Eu não sei. Tô com o Pablo Verrete. Ele chuta. E foi na trave. Mas aí Jair rebate e é gol do Vasco.
Jair na sobra. Ele empata o jogo. Pablo Verratti chuta, foi na trave, não conseguiu. Foi o Jair, mas o Fábio chegou na bola, mas não adiantou. Jair foi com força e a bola entrou. 1-1 no placar. Vasco correu atrás e conseguiu empatar o jogo da Copa do Brasil, semifinal. Agora não sabemos quem é que vai ganhar. Vasco tá indo bem com muita firmeza nesse segundo tempo. Mas o Fluminense não deixa barato. Toca pro Lima, mas o Lima perdeu. Foi, Felipe Coutinho. Tá indo, ele avança. Vasco vai com tudo. Tá 1-1 ainda. Foi, que finta. Nossa, meu Deus. Mas ele perde. Perdeu pro Hércules. Foi, tocou pro Lima. O Lima pro Martinelli. Kevin Serna. Jair vai tentar pegar a bola, mas não consegue. Ignásio. Thiago Silva. Esse é um bom defensor. Charles Xavier. Tocou pro Lima. Tocou pro Kevin Serna. Tocou pro René. Depois tocou pro Everaldo. Everaldo chuta. Léo Jardim consegue encaixar. Finalmente o Everaldo pelo menos chutou uma. Foi, tocou pro Ryan. Ryan pro Verratti, mas Verratti não foi legal. Foi. Recomeça com o Ignácio. Depois pro Samuel Xavier. Depois pro Ignácio de novo. Depois pro Hércules. Depois pro Lima. Vasco desarma. Lindamente desarmante. Foi, Samuel Xavier tá lá na marcação. Desarme, mas Vasco conseguiu recuperar. Com o Vitor Luiz. Vitor Luiz deu um drible, mas depois perdeu. Deu um carrinho, perdeu de novo. Mas é falta pro Fluminense. Substituição do Vasco. Não sei quem entra, não sei quem sai. Tô só concentrado no jogo. Tá 1-1. Foi Fluminense. Recuperou a bola. Tocou pro Everaldo. Everaldo na cara do gol. Será que ele erra? E foi desarmado. Tocou pro Hércules. Hércules chuta pra fora. Hércules teve uma grande chance de gol, mas chutou pra fora. Isolou. Vai. Recomeça com o Vasco. Tocou pro Tietê. Tietê pra Pablo Verratti. Não conseguiu. Foi pro Tietê de novo. Foi pro Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tava em outro mundo. Foi lá. Vitor Luiz na marcação. Lima. Agora Jair. Não sei. Pablo Verratti. Meu amigo. Tanto troca de passe que agora esqueci o nome dos jogadores. Tocou agora sim. Tocou pro René. Tietê vai lá na marcação. René ainda. Tocou pro Kevin Serna. Será que ele vai fazer o cruzamento? Fez o cruzamento. Ai, Martinelli fez o gol! O gol! Martinelli! O Fluminense! O Fluminense conseguiu virar o jogo. Vasco deu bobeira. E o Fluminense virou de 2-1. É difícil, hein, pro Vasco. Aí, por pouco que o Léo Jardim pega essa bola. Recomeça com o Vasco. 86 minutos do segundo tempo. Mais 4 minutos sobrando. Junto com os acréscimos. Não sei quantos vão ser. Felipe Coutinho. Driblou um. Deixou um na saudade. Foi. Foi outro. Foi outro. Eita. Quase que ele chama a marcação toda. Foi Vitor Luiz. Tentou fazer o cruzamento, mas foi desarmado. Foi o Everaldo. Everaldo tá indo pra bola, mas não conseguiu. Foi, tocou pro Tietê. Mais 1 minuto. Vasco acho que não vai conseguir. Vai ficar 2-1 pro Fluminense. Será que vai ficar assim? Será que o placar vai ficar assim? A bola tá com o Charles Xavier. E acaba o jogo. 2-1 pro Fluminense. Que então o classificado será então o Fluminense. Bom, você já sabe já, né, o que eu vou dizer. Fluminense ganhou de virada, gol do Martinelli. Então a final será Cruzeiro versus Fluminense. Grande dia, as loterias lotadas, acabou todos os ingressos. E quem é que tá assistindo em casa? Vai ver a final da Copa do Brasil. Fluminense versus Cruzeiro. Azul versus Grena.
Aí, ó. Os jogadores aí em campo estão preparados, ansiosos para a final da Copa do Brasil. Agora a entrada deles. Isso aí mesmo, narrador. Vieram aqui pro gramado para vencer. Quem vencer vai ganhar a Copa do Brasil 2025 que eu simulei. Aí, ó. Fábio. Um dos que defendeu muito contra o Vasco. Inacreditável. Aí, ó, o Cássio também, o herói também da outra partida. Que poxa, fez uma defesaça. Aí, ó, escalação do Fluminense. E a escalação do Cruzeiro. Agora sim, aí, ó. Quem começa agora com a bola é o Fluminense no Maracanã. A final será decidida no Maracanã, Rio de Janeiro. O juiz apita e começa o primeiro tempo. Começa com o Fluminense. Vai pro Hércules, depois vai pro Martinelli. Martinelli perdeu, mas recupera. Foi pro Hércules. Martinelli de novo. Kevin Serna. Driblou um, deixou um na saudade, mas perdeu. Tenta recuperar, mas não consegue. Vai o Hércules na marcação, também não conseguiu. Tocou pro Christian. René tá tentando, mas também não consegue. Foi pro Hércules. Não conseguiu. O Thiago Silva desarmou. Tá pro Caio Jorge. Ele chuta. E Pablo consegue agarrar. Samuel Xavier. Foi pro Hércules. Perdeu, mas na bola ainda tá com o Fluminense. Tocou pro Lima. Foi, perdeu. Hércules conseguiu recuperar. Lucas Silva. Não conseguiu. Lima tá lá na marcação. Kaique. Lucas Silva. Driblou. Deixou um. Tocou pro Matheus Pereira. Perdeu também, mas foi falta. Cartão amarelo por Martinelli. Que marcou o segundo gol contra o Vasco. Foi. Cruzeiro. Não foi legal. Martinelli. René. Christian tá lá na marcação. Foi pro Lima. Kevin Serna. Foi. Matheus Pereira. Hércules tá lá na marcação. Tocou pro Anderson. Perdeu a bola. Lima também perdeu. Lucas Silva. Tocou pro Caio Jorge. Tá cara a cara. Eita, tomou um, tirou um. E Fábio fez a defesa. Fábio defendeu pra caramba contra o Vasco. Canóbio. Tocou pro Samuel Xavier. Canóbio de novo. Lima. Martinelli. Ele vai avançando. René. Martinelli de novo. Foi. Ele tá avançando. O Cruzeiro. Eita, Cruzeiro deu um chute. Aí, ó. Lateral. O Fluminense. Samuel Xavier. Tocou pro Everaldo. Cássio tá ligado no jogo. Defendeu. 20 minutos do primeiro tempo. Thiago Silva. Tá na marcação. Conseguiu. Foi, Caio Jorge conseguiu atrapalhar com o Thiago Silva. Thiago Silva tá em risco. Ai. Tocou pro Everaldo, mas Everaldo também não conseguiu. Lucas Silva. Lucas Iuibala. Fabrício Bruno. E começa. Tocou pro William. Tocou pro Lucas Romero. Martinelli tá lá na marcação. Tocou pro William de novo. O William se atrapalhou todo e perdeu. Lateral pro Fluminense. René. Tocou. Foi pro Lima. Foi pro Ginásio. Foi pro Hércules agora. O Christian tá ligado. Mas tocou pro cara errado. Foi pro Lima. Lima vai avançando. Kevin Serna.
Foi desarmado pelo Matheus Pereira. René. Martinelli. Matheus Pereira aí, ó. Tá hoje bem na marcação. Tocou pro Caio Jorge. Caio Jorge também tá ligado. Tocou pro Matheus Pereira. Vai, Matheus Pereira. Foi desarmado com carrinho. E saiu com bola e tudo, William. Martinelli. Tocou pro Ignásio. Tocou pro Fábio. Goleiro do Fluminense. Thiago Silva. Samuel Xavier. Canóbio. Hércules. Que tocou pro Lima. Everaldo. Cara que fez no último jogo, não fez coisa nenhuma. Samuel Xavier agora tá lá na marcação com o Wanderson. O Anderson vai avançando. Tocou pro Matheus Pereira. Deu chute e defende Fábio. Nossa, que defesaça da defesa do Fluminense. Quase saiu o primeiro gol. Mas o zagueiro estava ligado. Cruzeiro. Christian. Matheus Pereira. René tá ligado também. Tá lá na marcação. Conseguiu desarmar. Tocou pro Martinelli. Eita, que drible o Martinelli. Mas foi desarmado. O Hércules. Foi. Lucas Silva chutou. Foi pra fora. Quase que foi gol do Cruzeiro agora. Aí, ó. Passou perto. Quase. Recomeça com o Fluminense. Fábio. Foi. Tocou pro sei lá quem. Hércules agora toca a bola. Tocou pro René. Christian tá na marcação. Caio Jorge também. Vai Thiago Silva. Tocou pro Ignásio. Que tocou pro Martinelli. Martinelli quase que perde a bola. Mas ele tá ligado. Ele dá pro Hércules. Samuel Xavier. Canóbio. Perdeu a bola. Hércules recupera. Thiago Silva recupera e tocou pro Hércules. Que depois tocou pra Martinelli. Tocou pra René. Michel tá lá na marcação. Kevin Serna. Martinelli. E acaba o primeiro tempo. 1-0. Hoje os dois lados estão equilibrados. Aí. Foi bem os dois times nesse primeiro tempo. Vamos iniciar o segundo tempo. 0-0 ainda no placar. Certo, começou, hein? Agora a bola começa do Fluminense. Cruzeiro. Christian. Kevin Serna tá lá na marcação. Tocou pro Matheus Pereira. Martinelli também. Foi. Hércules se atrapalhou todo. Everaldo tá indo na marcação. Kaique. Foi Hércules junto com o Everaldo. Everaldo foi lá na defesa. Desarmou, conseguiu. Conseguiu o que queria. Foi, deixou um. Tocou pro Thiago Silva. Tocou pro Samuel Xavier. Tocou pro Thiago Silva de novo. O Ignásio. Lucas Romero. Eita. René. Martinelli. Cara, que eu tô confundindo os jogadores. Foi mal. Everaldo. Eita, que bola. Mas não adiantou de nada. Se atrapalhou também. Mas Hércules conseguiu. Canóbio. Levou um carrinho, conseguiu escapar, mas perdeu a bola. Matheus Pereira, toca a bola. Foi desarmado pelo Martinelli. Tocou pro René. Thiago Silva. Tocou pro Charles Xavier. Canóbio. Perdeu a bola de novo. Wanderson. Lucas Romero. Kaique. Wanderson de novo. Lucas Silva. O Fluminense tá trabalhando bem a parte de bola. Não, Fluminense não, foi mal. Cruzeiro. Pô, tô confundindo muito. Mas o lateral agora é do Fluminense. Foi. Kevin Serna. Tocou pro Ignásio. Quase que ele fez besteira. Tocou pro Thiago Silva. Tocou pro Charles Xavier. Foi. Agora o Fluminense tá indo. Tá trabalhando agora. Tá conseguindo chegar dentro da área. Eu acho. Foi. O Lima. Tá passando por todo mundo. Tá todo mundo do time do Cruzeiro. Mas Lima estragou tudo e tocou pro cara do Cruzeiro, o Wanderson.
Vai. O Anderson vai. Ele tá avançando, tá avançando, tá avançando. Eita, tocou pro Matheus Pereira. Chutou e Fábio defendeu. Mas deixou a bola escapar. Aí, ó. Tá monitorando o time. Matheus Pereira. Foi. Agora foi pro Christian de novo. Christian pro lateral. Ficou pro Matheus Pereira. Vai o Hércules na jogada também. Hércules tá lá na marcação. Agora tá Martinelli. Caio Jorge no cabeceio, errou. E tira a defesa do Fluminense, que foi pro Everaldo, mas Everaldo também não tá conseguindo fazer coisa nenhuma. Foi. Kevin Serna tá indo lá também na marcação. René, Kevin Serna, um carrinho, outro por cima. Everaldo. O que Everaldo vai fazer? Eita, tocou pro Canóbio. O Everaldo de novo, mas também estragou tudo. Fluminense, não. Cruzeiro é que tá dominando quase todo o jogo. Que Cruzeiro tá tendo mais posse de bola. Fluminense tá mais ou menos. Fluminense ainda tem que melhorar isso aí. Mas a defesa do Fluminense também não tá deixando passar. Chutou. Fábio Sandor. Ele já sabia já que ia pra fora. Tiro de meta agora, hein? Matheus Pereira deu um chute de longe, mas foi pra fora. Aí começa com o Fluminense. Fábio. Toca pro Lima. Será que o Lima consegue? Conseguiu. Tocou pro Canóbio. O Canóbio também não tá ligando em nada. Não tá fazendo nada nesse jogo. Agora sim, tá com o Canóbio. Tocou pro Lima. Lima tenta passar, mas também não consegue. A marcação do Cruzeiro tá fortíssima. O Anderson. Perdeu também, mas o Fluminense também não tá dormindo. Tocou pro Everaldo. Everaldo vai avançando, vai avançando, vai avançando. Primeiro ataque do Fluminense agora. Chutou, vai Cássio Palma. Cássio Palma. E o Kevin Serna aproveita, mas o Cássio defende também. Cássio também tá ligado na jogada. Escanteio pro Fluminense. Kevin Serna vai pro cruzamento. Cássio consegue pegar com as mãos. Vai, Wanderson. Eita, levou um carrinho, mas o juiz mandou prosseguir. Tocou pro Matheus Pereira. Tocou pro Christian. O Fluminense também tá ligado. Eita. Quase que deu de presente. Vai o Kevin Serna. Foi desarmado, mas conseguiu recuperar. Mas de novo foi desarmado. Mas o cara tocou errado. O cara do Cruzeiro tocou errado. Martinelli. Hércules. Canóbio. Samuel Xavier tenta tirar, mas não consegue. Eu acho que a bola é do Cruzeiro. Não, é do Fluminense. Tocou pro Everaldo. Vai, Everaldo. Vai pra cima, vai pra cima. Cruzou. Pra ninguém. Eita, tinha endereço, mas o Cruzeiro conseguiu estragar a jogada de novo. É falta pro Cruzeiro. Kaique. Vai, lançamento. Tentou tocar pro cara aí, não conseguiu. Lucas Romero. Conseguiu também. O Anderson. Por Lucas Silva. Kaique. Canóbio também tá dando uma marcação legal. Martinelli tirou, mas também não adiantou de nada. Kaique recuperou. Pro Lucas Silva. Mais 1 minuto de acréscimo. Se não for, vai ter que ir pros pênaltis o jogo. Martinelli, será que vai dar o fim? Não, tá com o Lima. Tocou pro Canóbio. E acaba! Vai pros pênaltis. Os dois times estavam muito acirrados. Terminou 0-0, primeiro e segundo tempo. Agora vamos pros pênaltis. Todo mundo tá ligado. Primeira cobrança do Everaldo. Vai o Cássio. Everaldo chutou. Gol! No ângulo. Cássio foi pro lado certo, mas não conseguiu. Gabriel Barbosa agora. Vai no cruzamento. Cruzamento não, foi pro chute. Ele foi e marcou o gol. Fábio também foi pro lado certo, mas não conseguiu pegar. Agora o Lima. Foi pro Cássio. Cássio! Quase! Mas o Lima foi esperto. Ele foi pro meio.
Nem um lado, nem o outro. Agora o Matheus Pereira. Vai, chutou. Fábio! Fábio tava ligado. Kevin Serna. Agora. Ele bateu. Fora! Tá fora. O Anderson. Foi, chutou. Fora também. É Cruzeiro. Agora vai o Canóbio na jogada. Chutou pro meio também. Se errar agora acaba. Se errar acaba. Vai Christian. Ele chutou. Gol. Ixi, agora foi esperto. Se ele fizer acaba. Se ele fizer acaba. Martinelli que tava com cartão amarelo. Chutou. Gol. E acaba. Campeões da Copa do Brasil 2025, simulado por Miguel Lucas Flamenguista, foi o Fluminense.